Meus amigos, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, está de volta das suas férias. Você sentiu falta dele? Pois é, eu não senti falta nenhuma, mas ele chegou já com uma bomba relógio no seu colo, porque o seu projeto de aumento de imposto, de aumento do IOF, está sendo barrado nesse momento na Câmara dos Deputados. Pois é, o próprio governo já conta como uma derrota certa. E na sua volta, o Haddad deu uma entrevista para a Rede Record de televisão. Pois é, de Record, o Haddad entende muito bem porque na sua administração, o nosso governo tem batido aí todos os recordes negativos frente à nossa economia. E, obviamente, ele foi perguntado sobre essa tragédia econômica no nosso país, essa tragédia da taxa de juros que o Banco Central acabou de elevar para 15% ao ano, o que é terrível para a nossa população, para a nossa economia, e ele teve a cara de pau de tirar essa responsabilidade das suas costas e colocar na conta da administração anterior. Ou seja, a culpa dessa tragédia econômica que está acontecendo no nosso país nesse momento é do Bolsonaro, que colocou o Campos Neto que instruiu o Galípolo a aumentar a taxa de juros, o que não faz o menor sentido, afinal de contas. O Galípolo, o atual presidente do Banco Central, foi indicado pelo Lula e ele já está à frente do Banco Central há mais de 6 meses, meu amigo. E o Haddad ainda disse que estão arrumando a bagunça que o Bolsonaro deixou nas contas públicas, sendo também que o Bolsonaro fechou o ano de 2023 com as contas públicas no azul, com superávit. E de lá para cá, de 2023 para cá, o governo só bateu todos os recordes de déficit, de rombo nas contas públicas. Mesmo com o assalto comendo solto no nosso bolso, com essa quantidade absurda de impostos que são criados. A cada dia que passa vem um imposto novo para a gente pagar. Ou seja, mesmo com o governo batendo recorde de arrecadação, mesmo assim não está sendo suficiente para dar conta da gastança absurda que acontece no governo Lula. Bom, vamos analisar aqui um trecho da entrevista do Fernando Haddad ao Jornal da Record, entender qual é a visão dele sobre o que está acontecendo com a nossa economia, sobre a taxa de juros, né, e quem é o principal responsável desse problema da taxa de juros no nosso país, elevadíssima. Uma taxa de juros de 15% ao ano, a maior desde 2006, quase 20 anos. Ministro, mudando um pouquinho de assunto, a repercussão da alta da Selic foi ruim, inclusive dentro do governo. O Brasil voltou a ter uma das maiores taxas de juros reais do ranking mundial. Lula criticava publicamente o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e agora tem um indicado seu, Gabriel Galípolo, à frente da frente do banco, e que inclusive tem testemunhado ali aumentos consecutivos da Selic. Diante desse cenário, o problema então não era o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o governo ficou frustrado com Gabriel Galípolo? Ou seja, quando o Banco Central era presidido pelo Campos Neto, em 2023 e 2024, presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, cara, nesses 2 anos, o Campos Neto só tomou pancada da esquerda, do Haddad, do Lula, tomou pressão dos varejistas para baixar os juros aqui no nosso país. Qual é a desculpa dos juros estar subindo, hein? Porque o Banco Central faz parte da equipe econômica do Ministério da Fazenda, ou seja, faz parte da equipe do Fernando Haddad. Então, qual é a desculpa, hein? Por que os juros estão subindo nesse momento? Olha, essa alta, Tainá, sendo muito honesto, e quem é do ramo sabe que eu estou falando a verdade. Essa alta foi contratada na última reunião da qual participou o Roberto Campos. Ela foi contratada em dezembro. O Campos Neto sequer participou dessa reunião. Quem já estava presidindo essa reunião do Copom já era o Galípolo. E, inclusive, quem decide a taxa de juros, o aumento da taxa de juros se vai aumentar ou baixar, não é só o presidente do Banco Central. São os diretores do Banco Central. E são 8 diretores do Banco Central. E praticamente todos os diretores foram indicados pelo Lula. E aí vem o Haddad dizer que foi o Campos Neto que já deixou desenhado um aumento de taxa de juros agora para o meio do ano de 2025. Como assim, cara? É uma coisa que chama guidance, quer dizer, é como se você estivesse estabelecendo uma contratação futura da taxa. Na última reunião do Copom de dezembro, foi estabelecido que ia ter um aumento forte da taxa Selic. Então, nós temos que olhar. Mas assim, nós estamos no começo de um mandato que carrega a memória do anterior ainda. Estão no começo de um mandato, já vai para 3 anos, meu amigo. Estão no começo de um mandato que carrega a imagem do governo anterior. Ah, pelo amor de Deus. No começo de um mandato que carrega a memória do anterior ainda. Então nós precisamos dar
um pouco de tempo ao tempo, mas enfim, eu estou preocupado, evidentemente. E ano que vem é ano de eleição, é um ano que o governo vai fazer de tudo para tentar se reeleger, se manter no poder, essa turma que está tocando o nosso país agora. Já está caminhando para o finzinho da nossa conversa, mas eu não poderia deixar de falar, antes de nos despedirmos, Agora que vem. de ano eleitoral. Ano que vem, 2026, está aí. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa preparação, né? O presidente Lula tem uma tendência a ampliar gastos com programas sociais. Eu gostaria de te ouvir se é possível conciliar corte de gastos com essa preparação, com a eleição de 2026. Olha, uma coisa eu diria para você com muita segurança: o presidente Lula não vai repetir o erro que foi cometido pelo governo em 2022. O governo em 2022 Presta atenção. bagunçou as contas públicas e perdeu a eleição. Então nós é que estamos arrumando a bagunça. Eles estão arrumando a bagunça. Será que isso é verdade mesmo? Vamos ver. Eu sou capaz de te dizer, essa estratégia não vai dar certo. O governante que achar que estragando as contas públicas para o último ano eleitoral vai resolver o problema, lembra o desespero do governo? Será que essa é a estratégia, estragar as contas públicas para chegar no último ano eles consertarem e ganhar a eleição? Esse cara é muito engraçado. O Bolsonaro em gastar no último ano, né, baixando o preço da gasolina artificialmente, dando auxílio para todo mundo. Resultou no quê? Resultou em derrota. Não é assim que se constrói um país. Então eu estou muito seguro de que nós estamos num caminho sólido. Nós estamos fazendo as coisas com responsabilidade. Que responsabilidade você está falando, meu amigo? Responsabilidade fiscal, que no ano de 2023 bateu o recorde de rombo nas contas públicas, com quase 230 bilhões de reais, fora o juro da dívida. Se contabilizar o juro da dívida, bateu mais de 1 trilhão de reais, meu amigo. Que responsabilidade é essa? Me explica melhor. Porque é isso que vai garantir um bom resultado para o presidente, que eu acredito vai chegar competitivo, forte como sempre, né? E com condições de defender o seu legado, né? E aí, você gostaria que essa turma tocasse o nosso país mais 4 anos? O que você acha que aconteceria com o Brasil se o Haddad, o Lula, continuasse no poder, hein? Deixa aí nos comentários. É que esse projeto ganhe impulso ainda maior. O nome da esquerda é Lula para 2026, não há nenhum outro nome alternativo. Não, o presidente foi eleito por um primeiro mandato com direito à reeleição na forma da lei. Então, não vejo nem razão para pensar em outra alternativa. E agora falando sobre o senhor. Em uma eventual candidatura de Tarcísio pela direita à presidência da República, é aberto um espaço ali no governo de São Paulo. O senhor é tido como um possível candidato ao governo de São Paulo. E a turma de São Paulo já deve estar com frio na espinha, né? O senhor se candidataria ou ao Senado, por exemplo? Eu já respondi essa pergunta algumas vezes e vou me repetir aqui, né? Eu não tenho a intenção de ser candidato em 2026. Eu estou ajudando um projeto, aliás, não é de hoje que eu ajudo. Fui candidato em várias situações muito mais dramáticas do que essa, em 16, em 18, em 22. Então tenho aí uma trajetória de ajudar a reconstrução do PT, né? E eu penso que essa reconstrução foi bem sucedida com a vitória de 22, onde eu fui candidato a governador em São Paulo, que, do meu ponto de vista, representou uma parte significativa do sucesso nacional. O desempenho foi o melhor desempenho da história do PT no Estado. Mas, enfim, eu acho que tudo tem seu momento. Eu já participei de outras ocasiões, mas, assim, não tenho intenção de me candidatar em 26. Obviamente, essa entrevista do Fernando Haddad acabou repercutindo em vários portais de notícia, como, por exemplo, aqui na CNN. Haddad, alta da Selic de 15% foi contratada por Campos Neto. Cara, que gafe. Questionado se o governo estaria desapontado com o seu indicado ao Banco Central, ou seja, o Gabriel Galípolo, o atual presidente do Banco Central, foi indicado pelo Lula e pelo Fernando Haddad e faz parte da equipe econômica do Fernando Haddad, o ministro apontou que o começo de mandato do Galípolo carrega a memória do anterior, que não faz o menor sentido, como a gente já comentou. Outra coisa interessante, que ele falou que estaria arrumando a bagunça que o Bolsonaro deixou, né? O Haddad, Bolsonaro bagunçou contas públicas em 2022 e perdeu
nós arrumamos. O Haddad mentiu na cara dura e, infelizmente, tem muita gente que acaba acreditando no Lula, no Haddad. Essa turma ama mentir, mas graças a Deus a gente tem a internet, graças a Deus a gente tem a informação descentralizada, na verdade, porque eu vou trazer aqui alguns dados para você. Essa matéria que saiu aqui em janeiro de 2023, no início do governo Lula. O governo fecha 2022 com superávit de 54 bilhões, o primeiro superávit em 9 anos. Em dezembro, o saldo positivo foi de 4,4 bilhões de reais, acima das expectativas do Ministério da Fazenda, isso no governo Bolsonaro. E aqui, ó, você vai ver nesse gráfico que desde 2014, ó, as contas públicas fechavam no vermelho. Aqui foi a pandemia. Logo em seguida, consertou, né, já se ajustou as contas públicas e em 2022 teve um superávit de 54,1 bilhões de reais, ou seja, dinheiro no caixa. Que bagunça é essa? Acho que o Fernando Haddad deveria estudar um pouquinho mais de matemática, um pouquinho mais de economia, para entender o que é conta pública bagunçada, que é exatamente o que está acontecendo no governo Lula. E no ano seguinte, no ano de 2023, aí sim começou a brincadeira do governo Lula. Tá aqui, ó. Governo brasileiro fecha contas de 2023 com um déficit histórico de 230 bilhões de reais. E isso daqui é começar a fazer bagunça nas contas públicas. Nessa matéria que saiu aqui no dia 31 de janeiro agora de 2025, desse ano, analisando o que aconteceu com as contas públicas em 2024. Olha o que aconteceu em 2024. Contas públicas têm déficit nominal de quase 1 trilhão de reais em 2024. Ah, Josué, mas não é um déficit nominal que a gente tem que acompanhar. Tá bom, então vamos entender o déficit nominal dos últimos governos desde 2016. O déficit nominal soma quase 1 trilhão de reais, 998 bilhões de reais em dezembro de 2024, contabilizando o acumulado, né, dos últimos 12 meses. Se a gente analisar aqui, ó, no governo Bolsonaro teve a pandemia e, cara, o que aconteceu com as contas públicas? Problema. Teve que colocar dinheiro no bolso das pessoas, ou seja, expansão da base monetária, mas logo em seguida, com o aumento da taxa de juros e com as políticas públicas e monetárias que o governo Bolsonaro fez, o que aconteceu? Ó, começou a organizar as contas e fechou com o resultado primário no positivo em 2022. Agora, entrou o Lula, o que aconteceu? Isso aqui, meu amigo, ó. Esse déficit tá batendo aqui, ó, quase 1 trilhão de reais em apenas 12 meses. E a gente está tendo resultados piores ou iguais de uma pandemia, mesmo sem ter uma pandemia, meu amigo. Só tendo esse carinha aqui, ó, no poder junto com esse rapaz, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, que deu essa entrevista bizarra que a gente acabou de acompanhar. E o próximo governo que assumir esse país, esse sim, vai pegar uma casa completamente bagunçada, uma terra arrasada. E vai precisar trabalhar e muito para colocar a casa em ordem. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu só trouxe algumas informações. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem aqui. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente traz aqui, você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Então me ajuda compartilhando esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.